Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Eu ajudo idosos e cuidadores a resgatarem a saúde e também a resgatarem a alegria de viver. Se é a primeira vez que você está por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal para você que é idoso, que quer construir mais saúde. Você que é cuidador e que quer orientação para melhor cuidar do idoso, você que é profissional também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Quero dar uma boa tarde a quem já está entrando agora, já estão recebendo curtidas, né? Já compartilhe, coloque seu nome, convide outras pessoas para a live. Você que vai me assistir no YouTube também, gratidão, deixe o seu comentário após a live, tá bom? Me diga se você gostou. É muito importante que você se inscreva também no meu canal, você também que está aqui no Facebook. Ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva também, ative o sininho, tá bom? É muito importante ter a sua presença por lá também, tá certo? Também quero dar um recadinho para você que tem interesse em fazer o treinamento SOS Alzheimer. As inscrições ainda estão abertas, ainda temos algumas vagas, então aproveite, tá? Mande uma mensagem para 22 999 583839, 22 999 583839, tá bom? Garanta já a sua vaga, porque faltam 13 dias para a gente iniciar o curso, tá bom? Boa tarde aí para o meu amigo Jean Fernandes. Quem mais está presente aí, gente? Deixe seu boa tarde, me diga de onde você é, se você é cuidador profissional, se você é cuidador familiar. Muito importante para mim te conhecer, muito importante, mais uma vez, que você compartilhe para que essa live chegue para mais pessoas, tá? Já vou iniciar a live, mas antes quero te dizer que eu estou fazendo um teste com esse horário das 13 horas, tá? Semana passada, na sexta-feira, nós fizemos a live nesse horário, foi um horário que teve grande participação, e aí eu estou testando para ver o horário que fica melhor para mim, que fica melhor para vocês também, é claro, participarem, um horário que fique mais tranquilo, né? Porque à noite eu acho que acaba ficando mais puxado, tá bom? Mas vamos lá, vamos iniciar a live de hoje. Por que eu escolhi esse tema? Porque lá no grupo das pessoas que estão interessadas no treinamento, surgiram várias dúvidas a respeito da infecção urinária no idoso que tem a doença de Alzheimer, tá? Eu não tenho condições de falar, não se tem condições de falar, eu não tenho, né? Individualmente, gente, lá no grupo ou aqui também no Facebook, vocês colocam algumas questões, eu vou responder de forma geral, tá? Você que quer uma orientação familiar, um aconselhamento familiar, você tem que agendar com a minha equipe, mandar uma mensagem para o número que eu te falei, aí a gente vai fazer, eu vou fazer um aconselhamento individual, tá? Mas de forma geral, eu explico aqui nas lives para vocês quais os cuidados que vocês precisam ter. Claro que eu vou trazer várias questões aqui que vão ajudar vocês na análise, né? A identificar se esse idoso está com infecção urinária, várias estratégias que vocês podem utilizar para prevenir, tá? Mais informações completas lá no treinamento SOS Alzheimer, tá? Até porque a gente não pode ficar na página só falando sobre a doença de Alzheimer, né? São vários aspectos aí do envelhecimento, tá? Então, você que quer especificamente estudar, aprender estratégias para lidar com doença de Alzheimer, se inscreva no treinamento, tá bom? Boa tarde para Claudinha Caldas. Então, vamos lá, gente. Então, eu escolhi esse tema porque é um tema que foram surgindo várias perguntas relacionadas a ele. E o que acontece? O idoso que tem a doença de Alzheimer está mais suscetível a ter infecção urinária, e se ele tem infecção urinária, essa infecção urinária persiste, né? Por muito tempo, não é identificada, isso piora o quadro cognitivo do idoso. Por quê? Porque o idoso passa a ter altos níveis de TNF, tá? Que é o fator de crescimento tumoral, o fator de necrose tumoral, que é uma proteína inflamatória. E isso vai piorar ainda mais o quadro de quem tem a doença de Alzheimer, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento, tanto para identificar, quanto também para poder cuidar do idoso que está com infecção, tá? Vou pedir só um minutinho a vocês, que o meu interfone tocou agora, gente, na hora da live. Já volto aqui, tá? Só um instantinho. Pronto, gente, obrigada por ter esperado aí. A ração dos meus gatinhos chegou. Boa tarde aí, Maria Helena, boa tarde, Gisele Leal também, seja bem-vinda, né?
Então, vamos lá. Infecção urinária é mais comum nas fases mais avançadas da doença de Alzheimer, tá? Mas isso começa a acontecer mais a partir da fase intermediária para lá. É preciso que o cuidador tenha muita paciência, tenha muita calma para lidar com a situação, porque se o cuidador fica agitado, se o cuidador fica estressado, como eu sempre falo, vai piorar o quadro dessa pessoa. E tem algo a mais, que é a vergonha que esse idoso pode sentir por estar passando pela questão da incontinência urinária, né? Porque, em geral, a infecção urinária no idoso que tem a doença de Alzheimer acontece em decorrência da incontinência urinária, que esse idoso vai começar a apresentar, especialmente a partir da fase avançada, tá? Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Primeira coisa, quais são os fatores que contribuem para a infecção urinária no idoso que tem a doença de Alzheimer, né? Primeiro, a gente precisa entender que, com o tempo, esse idoso vai ter dificuldade para perceber que ele está com vontade de ir ao banheiro. Então, o que acontece? Às vezes ele faz muita contenção urinária. Ele não sabe que ele está com vontade, ele não sabe identificar, ele segura muito. Ou, às vezes, ele acaba urinando nas calças, né? Como a gente diz, justamente por ficar fazendo retenção involuntariamente, tá? Além disso, esse idoso passa a ter dificuldade para ir ao banheiro. Muitas vezes ele se perde, muitas vezes o banheiro é longe, não é bem identificado, isso vai dificultar para ele ir ao banheiro. Ele tem dificuldade para usar o banheiro também. Muitas vezes ele chega no banheiro, ele não sabe nem o que ele faz, né? Então, por isso que muito cuidador fala que às vezes o idoso ele consegue ir ao banheiro, chega lá e ele urina nas calças, né? Ou chega lá e ele não sabe que é no vaso que ele tem que urinar, ou é no vaso que ele tem que defecar. Então, tem dificuldade de usar o banheiro, tem dificuldade de locomoção também, né? À medida que a doença avança, ele tem dificuldade para andar sozinho, ele tem medo de cair, ele passa a ter rigidez nas articulações também. Isso vai dificultar a ida ao banheiro, portanto, vai facilitar aí o desenvolvimento, né, o aparecimento da infecção urinária. E tem a questão da vergonha de tirar a roupa também, tá, gente? O que acontece, né? Ele passa a ter dificuldade de locomoção, e aí ele precisa de outras pessoas para ir ao banheiro. O fato de ter alguém ao banheiro com ele dificulta ele urinar, né, fazer as necessidades dele, por isso ele acaba retendo a urina também. Então, a gente tem que aprender também a auxiliar o idoso, mas sem fazer com que ele fique com vergonha de ir ao banheiro, porque isso vai trazer problemas também, tá? Eu quero pedir a vocês que entraram, quem não compartilhou, compartilhe, tá, gente? Nós temos muitas pessoas aqui no meu Facebook que cuidam de idosos que têm a doença de Alzheimer, e a live ela só vai chegando para essas pessoas à medida que a gente vai curtindo, compartilhando, tá? Facebook, ele entrega aí para 1%, no máximo 5% das pessoas que me acompanham, que me seguem, né? Isso para todas as pessoas que têm página. Quanto mais vocês curtem, comentam, compartilham, colocam coraçãozinho, curtida, mais a live vai chegando para outras pessoas, né? Então, quais são os sinais da infecção urinária nas pessoas que têm a doença de Alzheimer, de forma geral, em outras pessoas também, mas alguma especificidade quem tem a doença de Alzheimer, tá? Primeiro, muitas vezes o idoso vai urinar pouco, mesmo bebendo bastante líquido. Esse é um dos sinais. Dificuldade para urinar, dor e ardência a urinar, tá? O idoso apresentar a urina com odor, ou apresentar a urina escura, né? Muitas vezes dá para você perceber justamente pela urina estar escura. Significa que aquela urina está com sangue ali também. Muitas vezes o idoso ele vai ficar confuso, ele vai ficar agressivo. Por que ele fica assim? Fica confuso, agressivo, chora sem razão, porque ele não sabe expressar que ele está sentindo dor, ele não sabe expressar que ele está com ardência, ele não sabe expressar que ele está com dificuldade para urinar. Então, a forma dele se expressar é chorando, tá? Se tornando agressivo muitas vezes, ou muitas vezes ele apresenta confusão mental também, tá? Pode acontecer também do idoso apresentar expressões faciais que significam que ele está sentindo dor. Então, é importante que você observe, quando o idoso vai ao banheiro, se ele está modificando a expressão facial dele, porque isso pode significar que ele está sentindo dor, e você, cuidador, tem que saber identificar, tá? Uma outra questão, como eu falei, a urina pode estar escura, a urina pode estar com muito sangue mesmo, vocês vão perceber. Urina com sangue, urina com pus, né? Esse idoso pode urinar muitas vezes também, pode ser sinal da infecção urinária, ou pode apresentar também febres e náuseas, tá? Geralmente no iníciozinho ele não apresenta nenhum sintoma, posteriormente apresenta febres, apresenta febre, apresenta náuseas também, ou ele pode não apresentar febre, tá? É importante que vocês saibam que o idoso, às vezes, quando ele está com infecção, ele não apresenta febre, então vocês precisam ficar ligados nessa situação também, tá bom? Eu vou só colocar o Facebook aqui também no celular, para eu acompanhar todos os comentários, né?
porque às vezes na página acaba não aparecendo para mim, gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quais são os cuidados, então? Eu falei para vocês sobre as questões que mais contribuem, né? Falei para vocês sobre os sinais de infecção e agora eu quero conversar com vocês também quais são os principais problemas que acabam levando esse idoso a ter infecção urinária, além das questões que eu falei, de locomoção, da dificuldade de percepção da vontade de urinar, tem algumas questões, né? A primeira questão da higienização, tá? Muitas vezes o idoso ele não consegue mais fazer a higienização da forma que é necessária, ou o cuidador não sabe fazer a higienização da melhor forma possível. A questão da incontinência, por isso que eu falei para vocês que é muito comum a infecção urinária no idoso que tem doença de Alzheimer aparecer mais na fase avançada da doença, tá? E também decorrência do diabetes, né? Como eu falei, pessoas que têm diabetes têm 50% mais de chance de ter doença de Alzheimer. Então, significa que grande parte dos idosos que têm doença de Alzheimer têm diabetes, tá? E aí, quem tem diabetes tem a imunidade mais baixa, tem maior facilidade, né? Está mais suscetível a ter infecções, inclusive a infecção urinária. Por isso que é muito comum também o idoso que é diabético tem infecção urinária, o idoso que tem doença de Alzheimer tem diabetes, né? Está mais predisponível a ter infecção urinária, tá? As mulheres também, dentro desse grupo, né, de idosos com a doença de Alzheimer, as mulheres têm mais infecção urinária. Por quê? Por conta ali da área genital mesmo da mulher, né? Da vagina, a abertura da vagina, que é mais próxima ali do ânus. Muitas vezes, na hora de fazer a limpeza, o cuidador não sabe, ou o idoso não sabe fazer da melhor forma possível, e aí bactérias vão ali para a área da vagina, e essa idosa vai ter infecção urinária. Tem uma outra questão também que acomete muitos idosos que têm, tanto os idosos em geral, tanto os idosos que têm a doença de Alzheimer, que é quando há um crescimento da próstata, né? A hiperplasia prostática, que não significa câncer, significa que a próstata cresceu mais, né, do que deveria. Isso acontece normalmente com idosos com mais de 80 anos, é praticamente comum, e aí existem medicamentos que vão diminuir o tamanho da próstata, mas o idoso ele não sabe dizer, ele não sabe se queixar, ele não sabe expressar o que ele está sentindo. E aí o cuidador, muitas vezes, não tem não desperta, né, de que precisa levar esse idoso para uma avaliação com o urologista. Então, o urologista tem que avaliar se esse idoso estiver com hiperplasia prostática, vai ter que utilizar uma medicação para diminuir a próstata, tá? Porque se isso não acontecer, ele vai ter infecção urinária de repetição. Então, é preciso ter essa avaliação também, tá? Acontece muito também com idosos que utilizam sonda. E aí a questão que a Maria Helena colocou, né, Maria Helena? Preciso ter muito cuidado com a questão da higienização, respeitar o período de troca de sondas, tá, gente? Em geral, de 15 em 15 dias, mas dependendo da avaliação ali da equipe de enfermagem, pode ser que se faça a troca de sonda de 30 em 30, mas não pode passar disso, tá? Porque senão esse idoso vai ter infecção urinária de repetição. Vou beber um pouquinho de água aqui, gente. Eu tô falando hoje com uma agilidade, né? Falando rápido, a garganta secou aqui rapidinho. Então, precisa ter cuidado com a questão da sonda. Uma outra questão também, você precisa controlar as idas do idoso ao banheiro, tá? Por quê? Porque o idoso que tem a doença de Alzheimer, como eu falei, ele tem dificuldade de perceber que ele está com vontade de ir ao banheiro. E aí, muitas vezes, ele não vai urinar a quantidade de vezes que ele deveria. Então, você precisa controlar mais ou menos de quanto em quanto tempo aquela pessoa ia ao banheiro normalmente, tá? Para que você possa levá-lo ao banheiro, mesmo que ele não peça. Então, você sempre vai levá-lo ao banheiro de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas. Leve o idoso ao banheiro. Se for mulher, sente o idoso no vaso, né? Se for o homem ali também, você vai ensinar ele, porque muitas vezes ele está com vontade de ir ao banheiro e ele não sabe. Então, você tem que levar, porque senão ele vai fazer essa retenção de urina que vai causar infecção urinária, tá? Se você observa também que esse idoso, de fato, está com incontinência urinária, tem que utilizar a fralda geriátrica, não tem jeito, porque senão ele vai urinar, você não vai perceber, vai ficar com a roupa molhada, vai ficar urinado, e aí isso aí vai trazer mais problemas, além das assaduras também
vai levar a infecção urinária, tá? Então, o ideal aqui, se esse idoso anda, se ele se locomove, mas ele está com incontinência, que ele utilize fraldas à noite e de dia que ele não utilize fraldas, que você controle essas idas ao banheiro. De 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, você leva esse idoso ao banheiro. Mas se realmente está difícil, não tem condições, você não está conseguindo fazer isso, aí você vai colocar a fralda no idoso 24 horas por dia, tá? Além disso, é preciso trocar a fralda de 3 em 3 horas, tá? Como eu falei, muitas vezes a infecção urinária no idoso que tem essa doença está relacionada com a questão da higiene. Então, às vezes, o cuidador, às vezes, por não ter condições de comprar fralda, deixa o idoso muitas horas com a fralda, e aí isso vai deixar ele predisponível a ter infecção urinária. Então, tem que trocar no máximo de 3 em 3 horas a fralda do idoso, tá? Senão a acidez ali da urina vai causar coceira, vai causar assadura, vai causar lesões no idoso, isso vai complicar ainda mais a situação de saúde dele. Também é importante que você lave a área, não só troque a fralda, tá, gente? Porque urinou, né, quer dizer, tem bactérias ali saindo da urina, se você não lavar o idoso, não lavar, né, a área genital do idoso, o que vai acontecer? As bactérias vão ficar ali, vão entrar, esse idoso vai desenvolver infecção urinária. Então, tente lavar. Se for o idoso que fica deitado, é claro, né, acamado, vai fazer a higienização ali, deitado mesmo, né, com a técnica de banho ali, de banho no leito, mas tem que lavar, lava, passa um paninho molhado com sabonete, enxágua, deixa a área bem limpinha ali, tá bom? Mais uma dica para vocês, tá? Nunca limpe o idoso de trás para frente, tá? Parece assim, às vezes parece coisa infantil a gente falar isso, mas tem gente que não sabe, tem gente que não aprendeu. Então, às vezes, acaba limpando ali das nádegas para a área genital, e isso não pode, tá? É sempre da área genital para trás, né? A gente nunca limpa de trás para frente, senão você traz bactérias ali da área do ânus, né? Das nádegas para a área vaginal. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Outra dica, aumente a ingestão hídrica do idoso, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes porque o idoso está utilizando fraldas, a família tem dificuldade para comprar fralda, diminui a ingesta de água do idoso, ou seja, não oferece a quantidade de água que o idoso precisa tomar. E aí, gente, é importante que a gente lembre que o idoso, em geral, já não tem tanta sensação de sede, tá? Então, se ele tiver diabetes, menos ainda. No início, sim, depois começa a fazer tratamento, ele não tem sensação de sede. Então, você tem que oferecer água para o idoso na quantidade adequada, tá? Às vezes, o idoso tem dificuldade para beber um copo inteiro de água. Oferece de 100 ml, 200 a 200 ml, de meia em meia hora, mais hidrate o idoso. Se você não hidratar, ele vai piorar, ele vai ter mais infecção urinária, tá? Também precisa ter cuidado com a questão da roupa do idoso. Nunca utilize roupa muito apertada no idoso. Tenha cuidado com a questão do suor também, tá? Às vezes o idoso, ele sua, fica com a área genital ali muito molhada, com a área úmida. Isso vai facilitar também a entrada de bactérias. Então, use roupas mais levinhas, tá? Nunca roupas apertadas. E verifique se o idoso não está suando, não está ficando com aquela área ali molhada, né? Utilize talcos ali antissépticos que vão ajudar também a manter essa área ali sequinha, bonitinha, para não trazer outras complicações. Se o idoso sente muita dor, né, nessa fase mais aguda da infecção urinária, tente colocar aquelas bolsinhas de água morna no abdômen do idoso, porque isso vai dar um alívio, vai trazer uma sensação de alívio, vai diminuir a dor também ali naquela área. Então, é muito importante. Também preciso cuidar da questão da imunidade do idoso, tá? Fazer a suplementação de vitamina C, ou oferecer bastante suco de limão para o idoso, suco de acerola, que tem bastante vitamina C, claro, nunca colocando açúcar, né, gente? No suco do idoso, por favor, nunca indico isso aqui. Se for utilizar, utilize adoçante, tá? Utilize xilitol, utilize stevia, nunca em grande quantidade também, moderadamente. Mais vitamina C ali na acerola, no limão, vai ajudar bastante o idoso. Ou fazer suplementação também de vitamina C, tá? 1 grama de vitamina C aí por dia. Vitamina D também é super importante para a questão da imunidade, tá? A gente sabe que o idoso que tem a doença de Alzheimer, em geral, está com a imunidade mais enfraquecida. Então, precisa fazer suplementação de vitaminas também. E aí, o que acontece? Existem alguns cuidados, tá? Que você precisa ter com a questão do banheiro. Lá no curso também eu ensino sobre isso. Os cuidados com a identificação do banheiro e etc. Mas as principais dicas eu trouxe aqui para vocês, tá? Você que quer aprender mais sobre doença de Alzheimer, se inscreva no curso.
manda mensagem para a minha equipe, para que você realmente aprenda tudo sobre essa doença, sobre as técnicas para lidar com esse idoso, para que ele tenha mais saúde, viva mais, e você também, que é cuidador, tenha mais qualidade de vida, tá? Também quero lembrar para vocês que melancia, por ser uma fruta que tem bastante água, também ajuda o idoso que tem a doença de Alzheimer, né, a manter sempre hidratado, e aí, claro, vai dificultar ocorrer a infecção urinária. Chá de manjericão, chá de carqueja, chá de aroeira, são chás também que ajudam bastante nessa questão de ajudam a tratar a infecção urinária no idoso. É claro, está com infecção urinária, vai ter que utilizar antibiótico, tá? Então, o idoso apresentou alguns dos sintomas que eu falei, que para vocês tem que encaminhar esse idoso para uma avaliação médica, tá, gente? Por favor. Deixa eu ver o comentário da Joaquina. Tá falando que o pai dela sempre trocava, lavava, passava pomada de assadura. Isso eu ia falar também para vocês, acabei pulando, tá? Então, trocou a fralda do idoso, fez a limpeza ali, passou sabonete, passou água, secou, secar bastante, passa ali uma pomadinha, tá? Pode ser uma pomadinha de bebê, pomadinha de assadura de bebê, ou passa um talco. O que que acontece? Às vezes o idoso ele nem está com infecção urinária quando ele apresenta ardência, tá? Às vezes é porque ele está urinando, você não está limpando adequadamente, não está colocando uma pomadinha, né? Não está colocando um talco ali no idoso. Aquela área, por conta da acidez da urina, acaba ficando muito ardente, tá? Então, tenta passar ali uma pomadinha, passar ali um talquinho para poder realmente essa área ali ficar bem limpinha, não ficar com ardência, porque, como eu falei, o idoso pode ficar agressivo, pode ficar choroso, né? Por conta de infecção urinária, por conta de ardência, por conta de dor, porque ele não sabe expressar, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, tá, o pai da Joaquina teve AVC, né, Joaquina? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui de vocês. Vou olhar aqui no telefone. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar a pergunta, tá? Boa tarde aqui, Maria Teodora. Gente, quem não compartilhou a live, compartilhe, tá? Por favor. Vamos ajudar outras pessoas aí a aprenderem mais sobre doença de Alzheimer. Deixa eu ver. Ver se tem mais comentários aqui. Gente, Ana Bela Fernandes também está por aí. Boa tarde. Maria Helena Joaquina, deixa eu ver. Joaquina falou que o pai dela não teve escaras, né? Pois as escaras são muito comuns justamente por conta, às vezes, dificuldade na questão da higienização, né? O cuidador não sabe fazer higienização, deixa o idoso com muita urina, muito tempo com fralda, como eu falei, a acidez, ele vai causar machucados, primeira área vai ficar avermelhada, depois vai machucar, vai trazer as escaras, né? A gente precisa ter muito cuidado também, gente, porque a infecção urinária, se ela não for tratada, não for identificada, pode levar a sepse, que é a infecção no sangue. E aí, também é importante que eu fale para vocês que uma das maiores causas de morte entre idosos que têm a doença de Alzheimer é justamente infecção urinária, que vai progredir para a sepsis, né? Ou a pneumonia, como eu falo lá no vídeo sobre fase final da doença de Alzheimer, que está lá no YouTube, né? Geralmente a pneumonia é uma infecção urinária não tratada por repetição, se repete várias vezes, e aí vai acabar trazendo a sepsis, um quadro de sepsis, que é essa infecção no sangue aí que vai se generalizando, e aí, infelizmente, o idoso vem a óbito, tá? Então, é claro, gente, mesmo com todas essas dicas, né, pode acontecer do idoso ter infecção urinária. Como eu falei, às vezes ele faz retenção, né, fica guardando a urina. Isso aí é muito difícil para você conseguir auxiliar. Como eu falei, vai ter que ficar monitorando ir ao banheiro, sempre levando o idoso ao banheiro para ele urinar. Mas ainda assim pode acontecer. Por quê? Como eu falei, a imunidade de quem tem a doença de Alzheimer acaba ficando muito baixa, né? Se a gente não cuidar, não suplementar, não oferecer a quantidade de vitaminas necessária. Por isso que lá no vídeo também eu ensino sobre alimentação, eu ensino sobre prevenção, quais são os alimentos que esse idoso precisa ingerir, quais são os alimentos que você precisa ingerir para prevenir, quais são os suplementos que precisa utilizar para que o idoso realmente esteja fortalecido, né? E a doença, o desenvolvimento da doença seja retardado, ou seja, não evolua da forma que evolui normalmente outras pessoas, né? Então, lá no curso eu falo também sobre suplementação, falo sobre alimentação para vocês aprenderem a lidar com isso, tá? A Tânia falou que a mãe dela sua muito, sente muito frio, né?
Então, Tânia, na verdade, assim, depende muito, né? Tem que ver essa questão do suor, o frio em pessoas idosas, né? Numa idade mais avançada, é muito comum, a gente pode perceber, né? Que os idosos de 90 anos sempre andam, geralmente, 80, 90 anos, com uma blusinha de frio, né? Enquanto a gente está morrendo de calor, eles estão com uma blusinha de frio, uma camisetinha, né? Porque eles têm uma sensação de frio maior que a gente, tá? Por quê? Porque a pressão arterial deles vai caindo, né? Vai diminuindo. Então, ele acaba sentindo mais frio também, tá? Mas é bom ter uma avaliação médica aí para saber por que ela está suando, né? Se eu não me engano, é isso que você colocou aqui, que a mãe sua muito, né? E sente muito frio. Acho que é isso. Então, é bom encaminhar sempre uma avaliação médica, tá? Para saber o que está acontecendo. Deixa eu ver se tem mais comentários. Ali no computador não está aparecendo, aqui também. Acho que é isso. Bom, é isso, gente. Amanhã nós teremos live novamente às 13 horas, tá? Ainda vou divulgar o tema da live. Peço que vocês fiquem atentos. Compartilhe sempre as lives. Daqui a pouco eu vou colocar o link lá no WhatsApp também, o link do YouTube. Vou baixar a live, coloque no YouTube. Fica mais fácil para você copiar o link que eu coloco no grupo do WhatsApp e aí compartilhar com outras pessoas, tá? Lembrando que nós temos 2 grupos no WhatsApp, gente. Um grupo é do treinamento SOS Alzheimer. Você quer tirar dúvidas sobre o treinamento, quer interagir com outras pessoas que já estão matriculadas ou que ainda são candidatas a isso. E temos um outro grupo, que é um grupo geral só de avisos. O grupo do treinamento SOS Alzheimer ele está aberto, tá? Você vai entrar lá, vai interagir com outras pessoas, né? Tem idosos, tem profissionais que vão compartilhando experiências. O grupo de avisos, ele é fechado, vocês entram e só eu coloco avisos. Por quê? Porque são muitas pessoas. Então, não dá para abrir o grupo, ficar bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Por quê? O que vai acontecer? Vai encher a memória do seu celular e aí ninguém dá conta, né, gente? Então, é um grupo só de avisos mesmo. Lembrando, tanto lá no grupo do treinamento SOS Alzheimer quanto aqui. Questões aqui na live, eu vou respondendo, questões que são mais fáceis de responder, a gente vai falando, sempre tem esse hábito. Às vezes respondo escrevendo também, né? Agora não dá, gente, para tentar puxar lá no WhatsApp para a gente conversar individualmente, tá? Quem quiser um aconselhamento, a gente reserva um horário, manda uma mensagem para a minha equipe, busca informações sobre como é o aconselhamento, eu disponibilizo uma vaga por dia, tá? Para fazer o aconselhamento. Então, entre em contato com a minha equipe, se você precisa de um aconselhamento familiar, você cuida de um idoso, precisa de alguma informação, agende um aconselhamento individual, que é um trabalho que eu faço também online, pode ser por áudio, tá? No WhatsApp, por vídeo, ou também pode ser aqui pelo Facebook Message, tá? A gente pode fazer esse atendimento assim também. Deixa eu ver. Tânia falou que a mãe dela está com infecção urinária, fez tratamento por 10 dias. Quanto tempo precisa repetir a cultura de urina? Na verdade, o que acontece, Tânia? A cultura de urina você não vai precisar repetir agora, tá? O médico vai fazer um exame de urina normal, o EAS, e vai identificar se está com infecção urinária. E também vai avaliar a questão dos sintomas, né? Se ele observa que há sintomas ainda de infecção urinária, e aí pede o EAS, se está com infecção urinária, ele pode pedir um exame de cultura, mas não é necessário ficar fazendo cultura sempre. Cultura é o exame mais demorado, tá? O EAS, ele já identifica que está com infecção urinária. Pelas características que o idoso apresenta, o médico já vai escolher o melhor antibiótico para utilizar, tá? Então, eu acredito que você vai fazer um ciclo aí de 14 dias, né, Tânia? E aí fez o ciclo de 14 dias, se não tiver mais sintoma, não vai ser necessário continuar fazendo aí o tratamento. Acredito que vai ser de 14 dias, né? Às vezes, o que acontece? Como eu falei, o idoso ele vai se tornando resistente ao antibiótico, justamente por conta da infecção urinária de repetição, né? Às vezes utiliza um antibiótico, da próxima vez que o idoso está com infecção urinária, aquele antibiótico não funciona, precisa de uma outra classe de antibiótico, e aí às vezes chega um tempo, tanta repetição de infecção urinária, ou outras infecções, né? Que o organismo do idoso, ele já vai ficando mais resistente aos antibióticos, né? E aí às vezes acaba desenvolvendo aí outros problemas. Joaquina, eu já fiz uma live, tá? Falando sobre doença de Alzheimer, explicando de forma geral quais os alimentos que vocês precisam utilizar para prevenir a doença, tá? Detalhadamente nós vamos conversar sobre isso lá no curso, tá bom? Mas não tem como eu fazer uma live agora. Lá no YouTube eu tenho live falando sobre isso, falando de forma geral. Não tem lá as quantidades, mas tem os alimentos que vocês podem utilizar para prevenir, os alimentos que vocês têm que tirar
da alimentação de vocês. Então, é só procurar lá no YouTube, coloca lá Juliana Benevides, doença de Alzheimer, que tem vários vídeos, tá? Quem quer sistematizado, eu quero aprender tudo sobre prevenção, tudo sobre cuidado ao idoso, se inscreva no treinamento SOS Alzheimer, que vocês vão aprender todas as dicas, tá? É um treinamento que vai durar um tempo aí, são 28 videoaulas, tá? A gente vai ter lives ao vivo também, então é importante que você que também quer prevenir, não só você que tem pessoas com doença de Alzheimer na sua vida, mas você quer prevenir, você trabalha com idosos, quer orientar esses idosos, se inscreva no treinamento, tá bom? Fabiana Lopes está dizendo que está aprendendo bastante. Que bom, né, Fabi? Aproveita, assiste as lives lá no YouTube também, tá bom? Eu tenho, gente, acho que mais de 50 vídeos no YouTube sobre doença de Alzheimer, tá? Então, vocês podem dar uma pesquisada lá. Ela falou que a mãe dela está na fase já avançada. É preciso se preparar, né, Fabiana? Começar também a aprender sobre como lidar com a fase final, como você tem que lidar com esses aspectos também, né, do ponto de vista emocional da fase avançada da doença de Alzheimer. Não é fácil. Então, é bom ter um suporte, né? É bom ter uma orientação. Lá no YouTube também tem um vídeo falando sobre a fase final, tá? Mas, claro, no treinamento a gente vai falar de forma mais intensificada. Mas eu fiz um vídeo, Fabiano, salvo engano, final de mês de setembro, falando sobre fase avançada, fase final da doença de Alzheimer, algumas decisões, né? Que vocês precisam ter, está lá no YouTube também, tá? Então, você pode dar um pulinho lá. E se quiser também fazer o treinamento, só mandar uma mensagem aí para a minha equipe, tá bom? Mas eu acho que é isso, gente. Sempre explicando para vocês, né? Eu faço live todos os dias, então eu tenho bastante vídeo sobre doença de Alzheimer. Qual a diferença, né, para o treinamento? No treinamento é sistematizado, tá? No treinamento você tem o módulo de prevenção, o módulo de cuidado, o módulo de treinamento, né? São 7 módulos para vocês realmente aprenderem tudo e de forma organizada. Aqui nas lives, né, no YouTube, no Facebook, vocês vão ter, hoje eu estou falando sobre isso, amanhã eu estou falando de outro tema, depois de amanhã de outro tema, né? Então, no treinamento é tudo organizado para quem quer aprender sobre a doença de Alzheimer, tá? Então, quem quiser é só se inscrever. Então, é isso. Quero agradecer aqui a presença de vocês, gratidão, todos que estiveram presentes, gratidão àqueles que compartilharam. Vamos fazer essa corrente, tá? Ajudar outros idosos, ajudar outros cuidadores, levar essa informação mais longe. E para isso eu preciso de você, tá? O meu trabalho só chega a outras pessoas se você me ajuda a compartilhar, se você traz outras pessoas para curtir a página, é assim que a gente compartilha informações. Então eu conto com o dedinho de vocês aí para curtir, para compartilhar, para me ajudar a chegar a outros idosos, a outros cuidadores e a outros profissionais, tá bom? Então é isso. Uma boa tarde, fiquem com Deus e fiquem na paz. Um bom final aí de segunda-feira para vocês, tá bom? Tchau, tchau.